poder dar uma revisada para vocês nessa área maravilhosa da física chamada de cinemática. Tenho como objetivo aqui trazer um compilado de tudo que a gente tem em cinemática como uma parte de revisão aí necessária para vocês conseguirem relembrar tópicos mais importantes da física. Então vamos entender aqui o que é cada coisa, tá bom? Primeira coisa, a cinemática ela vai falar sobre o estudo do movimento. Só que a gente vai estar preocupado apenas de descrever esse movimento, não em saber as causas dele. Para poder descobrir as causas dele, a gente vai ter que falar da dinâmica. No primeiro momento, a gente só quer saber o como os objetos se movimentam. Como a gente precisa saber o como, a gente tem que entender que em física uma coisa essencial para conseguir descrever qualquer coisa é o meu referencial. O que é o meu referencial? É em relação ao que eu estou analisando aquilo. Lembrando que, dependendo do meu referencial, eu posso ter diferentes descrições sobre qualquer tipo de movimento. Até a ideia de movimento ou repouso ela está intimamente ligada ao referencial. Sem trabalhar com o referencial, não consigo definir o que está em movimento ou o que está em repouso. Lembrando que, para dizer que algo está em movimento, eu preciso que a sua posição varie em relação ao seu referencial, ou seja, tem que ter ali uma mudança de posição em relação ao referencial. Classicamente, por exemplo, nesse momento, eu estou parado em relação à minha cadeira, onde eu estou sentado, mas estou em movimento em relação ao Sol, porque a minha distância muda em relação ao Sol, por eu estar aqui na Terra, tudo bem? Galera, agora o próximo conceito. Corpo material. O que é um corpo material, tudo bem? O corpo e o ponto material, ele tem distinções. Um corpo ele vai ter ali todas as dimensões envolvidas. Para um ponto material, eu desprezo a maioria das dimensões e eu deixo aquilo apenas como um ponto. É uma necessidade física para uma análise mais simples das situações. Por isso que aí, agora a gente é capaz de falar sobre movimento e repouso, tudo bem? Para algo estar em movimento ou estar em repouso depende intimamente do meu referencial, tudo bem? Como eu expliquei anteriormente. A trajetória também é um conceito que depende do meu referencial. Tendo como onde está o meu observador, eu posso ter trajetórias diferentes, ou seja, diferentes descrições para o mesmo tipo de movimento, tá, galera? Primeiras características importantes sobre o movimento, tá bom, galera? A distinção entre posição, variação de posição e distância percorrida. Quando eu estou falando para vocês, galera, de posição, a posição é a localização em cada instante de um móvel ao longo da trajetória. O ponto serve se orientar a trajetória e adotar o ponto O como origem, ou seja, é onde eu estou na minha trajetória. Agora, a variação de posição, ou também chamada de deslocamento escalar, ela vai ser a minha posição final menos a minha posição inicial, enquanto a distância percorrida é o quanto que eu percorri dentro da minha trajetória. Cuidado, os conceitos são bem diferentes. Variação de posição, posição final menos posição inicial. Distância percorrida é o quanto que eu andei, tudo bem? Isso é importantíssimo, galera. Além disso, tá bom? A gente tem que já trazer o nosso primeiro grande conceito, que é o conceito de velocidade. O que é a velocidade escalar média? Ela é a razão entre a variação de posição e o intervalo de tempo em que isso ocorre, tudo bem? Então sempre vai ser variação de posição sobre tempo. Já a velocidade escalar instantânea, ela é diferente. Ela atua apenas num milésimo de segundo, ou seja, é a velocidade naquele instante, tudo bem? Unidades de medida, tá? Galera, as unidades de medida principais são metros por segundo e quilômetro por hora. Vocês nunca realizam cálculos em quilômetro por hora. Sempre vocês têm que realizar em metros por segundo, tá bom? Galera, como é que faz a transformação, tá bom? De metro por segundo para km hora, você multiplica por 3,6. O caminho de volta você divide, ou seja, de km hora para metro por segundo, você divide por 3,6. E aqui na tabelinha a gente pode ver alguns valores que a gente pode guardar, tá bom? 5 metros por segundo é a mesma coisa que 18 km por hora. 10 metros por segundo, 36. 15 metros por segundo, 54. E assim em diante. Vocês vão percebendo que isso vai evoluindo sempre de 18 em 18. Tudo bem? Galera, aceleração. A aceleração escalar ela tem uma ideia diferente. Ela é a razão entre quem? Entre a variação de velocidade e o intervalo de tempo. Unidade de medida, não se percam, tá bom? Metro por segundo ao quadrado. Agora eu tenho essa unidade de tempo ao quadrado.
que diferencia completamente a origem ali, tudo bem? Certo? Definições importantes que devem ser guardadas. Movimento progressivo. O que é um movimento progressivo, galera? Todo movimento com velocidade maior que zero. Movimento retrógrado. Qualquer movimento com velocidade menor que zero. Não esqueçam. Movimento uniforme. Movimento uniforme, galera, será sempre aquele movimento em que a velocidade não muda. Movimento acelerado. Ele é um movimento em que o módulo da velocidade aumenta conforme o tempo. Como é que eu faço para saber se ele é acelerado? Se eu multiplicar a velocidade pela aceleração, isso tem que dar maior que zero. Movimento retardado. O movimento retardado, ele faz com que a velocidade diminua conforme passa o tempo, tudo bem? E caso eu multiplique a velocidade pela aceleração, isso aqui vai dar um valor que ele é menor que zero. Então a gente tem que tomar cuidado. Acelerado maior que zero, retardado menor que zero na multiplicação de velocidade por aceleração. Características do movimento retilíneo uniforme, nosso primeiro grande movimento. A velocidade é constante e possui o mesmo valor da velocidade média. Ótimo. As variações de posição ou as distâncias percorridas ao longo da trajetória são iguais, em intervalo de tempos iguais. E a aceleração, como o movimento ele é uniforme, não tem aceleração, tudo bem? Função horária. O que é função horária, tudo bem? É uma equação que será capaz de relacionar a posição de um móvel devido ao tempo em certo instante, tá bom, galera? Qual que é a nossa principal equação no movimento uniforme? É o famoso sorvete. F, que é a posição final, é igual a S0, posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Cuidado com unidades de medidas. SF e S0 sempre em metros. V em metros por segundo e o tempo em segundos. Eu tenho que casar as unidades, tudo bem? Velocidades relativas, tá bom, galera? Quando as velocidades estiverem as duas no mesmo sentido, ou seja, dois carros no mesmo sentido, eu tenho que subtrair essas velocidades. Agora, se eles estão em sentidos contrários, eu somo. Isso quando eu falo da velocidade relativa de um carro em relação a outro, tudo bem? Na hora que eu vou tentar fazer um encontro no MRU, tem passos que eu tenho que definir. Primeiro, o que eu tenho que entender como um encontro? Um encontro é sempre quando os dois objetos estão na mesma posição e no mesmo tempo. Então, quais são os passos? Primeiro, eu escrevo as funções horárias de posição dos corpos que vão se encontrar. Depois, eu igualo uma a outra. Eu descubro qual é o valor de tempo e retorno em uma delas para poder saber a posição. Esse é o passo a passo para definir qualquer tipo de encontro no MRU. E quando eu tenho ultrapassagem envolvendo os corpos extensos? Se eu tiver ultrapassagem, eu sou obrigado a somar o comprimento desses corpos envolvidos no problema. Então, cuidado com isso, tudo bem? Características do movimento retilíneo uniformemente variado. Agora eu tenho um MUV, é um tipo de movimento diferente do movimento uniforme. Primeira coisa, a velocidade escalar agora varia de maneira uniforme, só que ela varia, a velocidade muda. A aceleração escalar é constante, então ele tem sempre a mesma aceleração. Isso vai me dar origem agora a funções horárias diferentes. Eu tenho três equações principais. A primeira delas é a função horária de velocidade, ou VOAT. V, velocidade final, é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Ou aquela que a gente chama também, né, como vovô e vovó ainda transam. É também uma maneira de decorar esse tipo de função. A função horária da posição, ela é S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, ou também chamado de sorvetão. É a posição final em metros, igual a posição inicial também em metros, mais a velocidade inicial em metros por segundo, vezes o tempo em segundo, mais a aceleração em metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo em segundos. Tudo bem, galera? Então, ó, guardem essa tamanho. E uma das mais importantes de todas, a famosa equação de Torricelli, tudo bem? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes A vezes ΔS. Por que ela é importante? Porque ela aparece ali o deslocamento, tudo bem? É uma equação que não trabalha com a necessidade do tempo, ela não é uma equação horária, tudo bem? É uma equação que relaciona velocidades, acelerações
e distâncias, por isso é extremamente importante. Galera, a velocidade média no MRUV sempre pode ser calculada como uma média, ou seja, entre a velocidade inicial e a velocidade final, tudo bem? Essa é a velocidade média do MRUV, tudo bem? Inversão de movimento. No momento em que o móvel inverte os sentidos do seu movimento, a sua velocidade se anula. Isso é importantíssimo, tudo bem? Na hora que existe inversão de movimento, a velocidade anula-se obrigatoriamente. E agora a gente pode falar de alguns gráficos que vão ajudar nas análises aí, tudo bem? O gráfico de espaço por tempo no movimento uniforme ele é importante, porque quando eu tenho ali um gráfico que me mostra no movimento retilíneo uniforme uma reta, tudo bem? E essa reta ela é crescente, isso significa que a velocidade ela é positiva. Se essa reta ela for decrescente, eu tenho velocidade negativa. Nesse gráfico, a inclinação, ou seja, a tangente dessa reta, nos fornece a velocidade. Calculei a inclinação, eu tenho logo de cara a velocidade importante, tudo bem? O gráfico de velocidade por tempo também no movimento, que ele é um movimento uniforme. Galera, se ele está acima do eixo, ou seja, no lado positivo, tem a velocidade positiva. Quando ele está abaixo, bem, velocidade negativa. Lembrando que a área desse gráfico fornece para a gente o deslocamento. O deslocamento é importante. Agora vamos ver os gráficos de movimento retilíneo uniformemente variado. Primeira coisa, nesse tipo de movimento, quando eu tenho uma equação quadrática para o gráfico de espaço por tempo, obrigatoriamente ele vai ser uma função de segundo grau. Por isso, ela vai ser uma parábola. Se a aceleração é maior que zero, teremos ali uma parábola boca para cima, uma parábola positiva. Se for aceleração menor que zero, ou seja, o objeto está desacelerando, eu tenho que ter uma parábola boca para baixo, ou seja, com A negativo, extremamente importante, tudo bem? O gráfico da velocidade por tempo nesse tipo de movimento me traz coisas importantes. Se a função é crescente, o valor da aceleração é maior que zero, logo de cara. Se a função é decrescente, a aceleração é menor que zero. E agora, a tangente dessa reta fornece a aceleração para a gente. Se a gente conseguir calcular a tangente dessa reta, ou seja, a inclinação dela, ela me dá numericamente a aceleração. E a área desse gráfico me dá o deslocamento, ou seja, eu retiro duas informações dele. Agora, o gráfico de aceleração por tempo. Esse é facinho. Por quê? Ele vai ser uma reta paralela ao eixo T. A área desse gráfico nos dá a variação de velocidade. Não esqueça, é numericamente igual a variação de velocidade. É importantíssimo. Agora a gente pode tratar de algum tipo de movimento importante. Primeiro tipo de movimento, o movimento de queda livre. O movimento de queda livre, galera, ele vai acontecer sempre nascendo das equações do MUV. Porque na queda livre eu tenho um movimento que ele é uniformemente variado, ou seja, ele tem aceleração. Qual que é a aceleração dele? A gravidade, tudo bem? Caso eu deixe esse objeto cair lá de cima, a velocidade inicial dele tem que ser igual a zero. Sempre gravando a velocidade no topo da minha trajetória é igual a zero. A aceleração da gravidade ela vai valer menos 10 metros por segundo ao quadrado. Por que menos? Contra o referencial. Isso aqui vai ser uma questão de referencial. Vocês que vão escolher como é que vocês vão tratar esse referencial aqui, tudo bem? Vocês podem usar menos G ou mais G. Eu aconselho usar mais G na queda livre, porque está mais próximo do que vocês estão acostumados, tudo bem? A variação da posição, ela pode ser numericamente igual à altura, tá bom, galera? A gente pode chamar assim. E aí a gente pode gerar aqui as equações que são variadas. Ao invés de eu falar do V, usar no meu voate, eu posso ali já trazer uma equação de queda livre. V igual a GT. Ao invés de usar o sorvetão, eu posso usar a equação de altura. H igual a GT quadrado sobre 2. Tudo bem? Ao invés de usar a Torricelli, eu posso usar a minha variação ali relacionada à altura. V ao quadrado é igual a 2G vezes H.
Ótimo, ótimo. E no lançamento vertical? O que muda no lançamento vertical? O lançamento vertical ele vai mudar que agora o objeto ele sai de baixo. Então ele vai vir de baixo, ele vai subir. E enquanto ele está subindo, eu aconselho vocês manterem a aceleração, ou seja, a gravidade, negativa. Quando ele desce, positiva. Quando ele atinge a altura máxima, de novo, a velocidade é igual a zero. Não esqueçam, velocidade lá em cima, ó, igual a zero, sempre, sempre no topo igual a zero. Agora a gente tem um outro tipo de lançamento, o lançamento horizontal. Como é que funciona esse lançamento horizontal? Agora o movimento tem duas componentes. Uma componente que se encontra no eixo X e uma componente que se encontra no eixo Y. No eixo Y, ele sofre um movimento uniformemente variado, ou seja, com aceleração. Enquanto no eixo X, essa é a parte importante e a novidade. No eixo X, eu tenho um movimento que ele é uniforme, ou seja, a velocidade em X ela é constante, tudo bem? Então eu vou ter diferentes equações para cada direção que eu estou usando. Na vertical, eu posso, sem sombra de dúvidas, usar as equações de queda livre, não tem problema. Já na horizontal, eu tenho apenas uma equação. Qual que é a equação? S igual a S0 mais VT. Eu posso trocar esse S por S0 aí pelo alcance. Então, o alcance é igual a velocidade inicial vezes o tempo. Coloco como velocidade inicial, essa velocidade vai se manter sempre a mesma ali na minha distância horizontal, tudo bem? Quando estiver falando de horizontal, sempre a mesma, porque o movimento ele é MU. Geralmente, a gente usa as equações de MUV para saber o tempo de queda e relacionar o tempo de todo o meu movimento e depois traz esse tempo para a horizontal ali, usando a equação de alcance. O lançamento que ele é oblíquo, aqui a gente tem uma situação mais complexa, porque o objeto ele sai de baixo. Como ele sai de baixo, eu necessito ali eu pegar a minha velocidade e decompor em duas componentes. Uma componente x, que está relacionada ao cosseno, ou seja, V0x é igual a V0 cosseno de θ, e uma componente y, que está relacionada ao seno. V0y é igual a V0 seno de θ, tudo bem? Decompus as duas. Então, o que vai acontecer? Sempre ele começa com uma certa velocidade, conforme ele vai subindo, eu vou tendo alterações ali na velocidade em y. Por quê? No topo do movimento, a velocidade de y sempre é zero, apenas em y. A velocidade de x ela se mantém constante do começo até o fim do movimento, tudo bem? Isso dá origem à nossa equação de tempo de subida. Como é que funciona a nossa equação de tempo de subida? Usando as equações lá do meu movimento uniformemente variado, eu consigo derivar essa equação que fica t, que é o meu tempo de subida, é igual a 2 vezes V0y. O que é esse V0y aqui, ó, galera? Esse aqui, ó, V0y vai ser a minha componente y da velocidade. Então, aqui tem um seno, tá bom? Não esqueçam. Sobre g. Então, aqui é o tempo já da subida e da descida. E se eu quero saber a minha altura máxima? A altura máxima também surge das equações de subida, ou seja, do MUV. Como é que vai ser a altura máxima? H igual a V0 ao quadrado vezes seno de θ ao quadrado sobre 2G. Isso é importantíssimo para a gente, tudo bem? E na horizontal? Na horizontal eu tenho sempre um movimento retilíneo uniforme, tá bom, galera? Eu tendo um movimento de retilíneo uniforme, eu vou conseguir gerar uma equação ali, que é a equação de alcance horizontal, ou seja, o quanto que ele vai alcançar. Como é que ela vai ser calculada? Esse alcance horizontal ela vai ser igual a V0 ao quadrado, ou seja, a minha velocidade inicial ao quadrado, vezes seno de 2θ sobre g. Devido a essa relação com seno de 2θ, o alcance máximo de qualquer tipo de lançamento é sim um alcance com 45 graus. Isso é importantíssimo, tudo bem? E agora a gente pode trazer algumas coisas mais simples para poder falar do movimento, que é o movimento circular e uniforme, tá, galera? Esse movimento circular e uniforme, ele tem uma importância. Por que ele vai ter uma importância? Porque ele fala de objetos que estão girando, tudo bem? Sempre que eu tenho, galera, objeto girando, eu vou ter algumas alterações, tá bom? Então vamos ver as alterações que a gente vai ter aqui quando eu tenho objetos girando, tá? Galera, primeira coisa, a posição linear
tem sim uma grande relação com a posição angular. A posição linear ela vai ser a posição angular vezes o raio. E agora eu tenho velocidades diferentes. Eu tenho uma velocidade agora chamada de velocidade angular. O que é essa velocidade angular? É a variação de ângulo sobre a variação de tempo. Qual que é a relação entre a velocidade angular e a velocidade linear? A mesma. Velocidade linear é igual a angular vezes o raio da minha trajetória. Tudo bem, galera? Importantíssimo. Além disso, eu tenho a aceleração angular. Como se calcula a aceleração angular? É a variação de velocidade angular sobre a variação de tempo. Tem relação entre angular e linear? Tem. A linear é igual a angular vezes o raio, ou seja, sempre a gente pode fazer essa relação. Sempre a relação entre a grandeza angular e a grandeza linear está lá ali intermediada pelo raio. Então vai ser a grandeza linear é igual a grandeza angular vezes o raio. Importantíssimo. Dentro desse tipo de movimento, eu tenho uma coisa chamada de período de frequência, tá bom, galera? O que vai ser a frequência? A frequência é o número de vezes que um fenômeno se repete dentro de certo tempo, um tempo determinado, tudo bem? Agora, galera, a frequência, essa é a frequência, né? É o número de vezes que um fenômeno se repete num dado intervalo de tempo. Já o período não. O período é o tempo necessário para que esse fenômeno ocorra uma única vez. Existe relação? Claro que existe. A frequência é igual ao inverso do período. Ou também, o período é igual ao inverso da frequência. Lembrando, a frequência sempre será em hertz. Enquanto o período vai estar em segundo. Caso esse período esteja em minutos, eu teria ali o famoso RPM. Como eu passo de RPM para Hertz, é só pegar o valor em RPM e dividir ali por 60. Dividir por 60, sai direto. Aqui são as equações derivadas da fórmula linear para a forma angular. Tudo bem, galera? Posso fazer isso à vontade, tá? A velocidade angular em função do período, ela pode escrever como ω igual a 2π sobre t, ou ômega igual a 2πf. Já a aceleração centrípeta é a aceleração que ela atua em toda a curva, tudo bem? A centrípeta ela é igual à velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou também, de uma outra maneira para escrever, ômega quadrado vezes raio. Duas maneiras de trabalhar esse tipo de relação. E aqui a gente tem a parte final que fala da transmissão de movimento. Isso vai ser usado em polias, roldanas, correias, extremamente importante. Quando eu tenho transmissões por contato, a inversão no sentido do movimento, por exemplo, em engrenagens, e as velocidades lineares das periferias são sempre iguais. Isso leva a que VA é igual a VB, ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes RB, ou frequência de A vezes RA é igual a frequência de B vezes RB. Na transmissão por corrente ou correia, não há inversão no sentido do movimento, as velocidades lineares das periferias são iguais, tudo bem? Então, o que acontece? Aqui, ó, eu continuo tendo aí, devido à presença da minha corrente, velocidades lineares iguais. Já na transmissão por eixo, não, galera. Na transmissão por eixo, eu tenho outro tipo de análise. Na transmissão do eixo, são as velocidades angulares que são iguais, tudo bem? Isso dá aqui VA sobre RA é igual a VB sobre RB. E são esses tipos de análise que nós utilizamos para poder entender uma bicicleta. Então é bom guardar alguns nomes, tudo bem? Roda e catraca terão transmissão por eixo, tudo bem? Então vou manter aqui, ó, o ômega igual, enquanto coroa e catraca tem transmissão por corrente, o que muda completamente ali a natureza do que a gente está fazendo. Tudo bem, galera? Então, olha, o que acontece? Fiz uma grande revisão para vocês. Nessa grande revisão, galera, consegui tratar diferentes tipos de movimento, trouxe para vocês fórmulas importantes, mas é importante vocês reestudarem isso. Lembre, o objetivo aqui é uma revisão, galera. Então, esse é um vídeo de revisão. Até mais. Tchau, tchau.